Vocês têm ideia que o Arthur Lira foi derrotado? Sim, o todo-poderoso do Congresso, que para alguns iria mandar no governo Lula, foi derrotado por uma articulação do Lula com o Renan Calheiros e com o Rodrigo Pacheco. Porque além do rito de tramitação das MPs voltar ao modelo antigo, o Renan Calheiros cumpriu aquilo que ele havia prometido lá em 2022, que seria possível formar um superbloco para peitar o Arthur Lira. E esse superbloco foi feito. 5 partidos racharam o Centrão, isso na Câmara dos Deputados, formaram esse bloco, se aproximaram do Pacheco e derrotaram o Lira. Só que, claro, o Lula não quer melindrar o Arthur Lira e está tentando fazer alguns afagos a ele. Mas o Lira está hoje derrotado pelo Lula. O Lula colocou o Lira no bolso. E eu quero que você coloque nos comentários. Você achava inicialmente que o Lula poderia vencer o Arthur Lira? Você gosta de ver o Arthur Lira derrotado? O que você tem achado de tudo isso? O Renan jogou a pá de cal no Lira. Deixa o seu like se você curte ver o Lira derrotado e, claro, se inscreva no canal. Eu quero começar esse vídeo fazendo uma retrospectiva de toda a derrocada do Arthur Lira. Se você já sabe o que aconteceu, basta você pular para o capítulo seguinte. Mas, basicamente, por conta da pandemia, o rito de tramitação das medidas provisórias mudou. Antes, como está previsto na Constituição, as medidas provisórias que são feitas pelo governo, elas precisariam ser aprovadas em até 120 dias por uma comissão mista, composta por senadores e deputados. Por conta da pandemia, a tramitação mudou e ela começou a passar primeiro pela Câmara dos Deputados e depois para o Senado, dando mais poderes à Câmara, porque o Arthur Lira poderia acelerar ou desacelerar essas tramitações. E ele precisa disso, porque sem o orçamento secreto, ele ficou muito enfraquecido. Eu já fiz comentários sobre esse enfraquecimento do Arthur Lira, link aqui no card. Só que na semana passada, o Renan Calheiros fez uma questão de ordem no Senado pedindo para que a tramitação das MPs voltasse ao modelo anterior pré-pandemia. O Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado e presidente do Congresso, acatou esse pedido, essa questão de ordem do Renan Calheiros e voltou como era antigamente, está previsto na Constituição, tirando os poderes do Arthur Lira, porque ele errou, pessoal. O Lira errou porque hiperdimensionou os seus poderes. Muitos falavam que ele era um primeiro-ministro, que ele estava super poderoso, que ele mandava no Brasil, só que ele errou. Ele errou porque ele não soube dimensionar a real força dele dentro do Congresso. O Rodrigo Pacheco, ele é presidente do Senado, mas também presidente do Congresso. Ele só conseguiu acatar a questão de ordem do Renan Calheiros porque ele era presidente do Congresso. Ele não acatou a questão de ordem como presidente do Senado, mas sim como presidente do Congresso. Então ele tentou, o Arthur Lira, peitar o presidente do Congresso e peitar senadores. Senadores extremamente poderosos, como no caso o Renan Calheiros. E ele também acreditava que o Palácio do Planalto não ficaria a favor dele, não ficaria a favor do Senado. O Palácio do Planalto ficou a favor do Senado. Mesmo que de modo discreto, mesmo que de modo na boca miúda, mas aconteceu. Então ele achou que ele era super poderoso. Quis desafiar os senadores, se deu mal. Perdeu os poderes, acabou tendo um delírio de grandeza e se deu mal. E se deu pior ainda, porque o que aconteceu? Além de ter a volta do rito das MPs no modelo antigo, o Renan Calheiros conseguiu fazer aquilo que ele estava falando que era possível de fazer lá em 2022. Porque se você lembrar, o Renan Calheiros ele falava o seguinte: não é necessário aprovar a PEC da transição. E também não é necessário apoiar o Arthur Lira. O governo Lula pode emitir uma MP para fazer o que a PEC da transição fará, e aí nós fazemos uma grande composição na Câmara dos Deputados com vários partidos para aprovar a PEC e mais ainda, para aprovar a MP e para derrotar o Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados. E foi isso que aconteceu, porque todo esse impasse do Arthur Lira com relação à tramitação das MPs provocou um racha no Centrão e 5 partidos criaram o que está sendo chamado de blocão ou superbloco. Esses partidos são MDB, PSD, Republicanos, Podemos e o PSC. Aí você fala assim, não, peraí, MDB? Sim, coincidentemente, o partido do Renan Calheiros. O PSD, o partido do Rodrigo Pacheco e do Gilberto Kassab. E o Republicanos, que é o partido da Igreja Universal, que tem sempre pretensões de conseguir a presidência da Câmara dos Deputados. Juntos, esses partidos possuem 142 deputados. É a maior força hoje na Câmara dos Deputados. Aí você vai falar, mas esses partidos eles não são fiéis ao Lula, não são base de apoio ao Lula. E você tem toda a razão. Mas eles também não são fiéis ao Lira. Aí que tá. E agora o governo federal pode negociar diretamente
com esse bloco, sem ter a necessidade de negociar com as lideranças de bancada. Então esse super bloco, como o Renan Calheiros falava que iria acontecer no final do ano passado, aconteceu. O Renan jogou a pá de cal no Arthur Lira, que está muito mais fraco. Muito mais fraco. Primeiro porque ele era dependente das RP9, ou seja, do orçamento secreto. O orçamento secreto foi diluído, 50% desse valor foi para o Palácio do Planalto, foi para o governo federal, para os ministérios, e agora você pode negociar diretamente com esse super bloco. Não precisa nem negociar com as bancadas. E o que o Lira tem hoje na mão? Quais são os partidos, em tese, fiéis ao Lira? PP, Republicanos PP, PL e União Brasil. Ah, mas eles têm 200 parlamentares, né? São muitos votos. Sim, mas esses partidos são partidos de oposição, que não vão votar no Lula, já declararam isso. Um outro até pode votar. Mas se são partidos de oposição que já declararam que não vão votar no Lula, qual o poder de entrega de votos do Arthur Lira? Nenhum. Lira não tem força mais para entregar votos ao PT e ao governo, ou seja, ele ficou muitíssimo diminuto. E o que você acha disso? É o fim do Arthur Lira? Coloca nos comentários e se inscreva no canal. E ele tá tão fraco que ele quis peitar o Rodrigo Pacheco e o Pacheco peitou de volta. Por quê? Após a decisão do Rodrigo Pacheco de voltar à tramitação antiga das MPs, o Lira falou o seguinte: Rodrigo Pacheco, seja digno, não, mais ou menos com essas palavras, e chame uma sessão no Congresso para nós discutirmos essa questão das MPs. O Pacheco, na noite da sexta-feira, falou o seguinte: eu não vou pedir sessão nenhuma. Eu tenho prerrogativas legais previstas na Constituição que dão respaldo à minha decisão com a questão de ordem do Renan Calheiros. Então, não vou pedir nada. E por que ele está se sentindo tão poderoso? Porque esse super bloco da Câmara dos Deputados se aproxima do Rodrigo Pacheco. Porque se voltar, como já voltou, às comissões mistas para avaliação das MPs, esses partidos querem integrantes nessa comissão mista. Eles têm interesses políticos, por isso que abandonaram o Arthur Lira. O Arthur Lira enrolou tanto para definir essa questão das MPs que ele abriu brecha para outros partidos conseguirem abocanhar ali os seus interesses políticos e espaços nessa comissão. Ele se deu mal, pessoal. Se deu muito mal com essa situação. Por isso que eu falei no início do vídeo, né? Ele teve um delírio de grandeza. Houve esse delírio de grandeza, ele achou que ele era maior do que ele realmente era, não conseguiu mensurar de fato os seus poderes e foi completamente derrotado pelo Pacheco, pelo Renan Calheiros, que era o seu adversário, que é o seu maior adversário em Alagoas, e também pelo Lula. Presidente da Câmara dos Deputados que quer peitar governo federal nunca acaba bem, não consegue saber o seu espaço. E o Lula venceu, pessoal. Contrariando vários analistas políticos, né, que achavam que o Lula era um neófito da política. O que esses caras pensam que eles são? Lula é um animal político na sua síntese. Ele age por instinto e ele vai fazendo. E olha só o que aconteceu. Esse bloco, esse bloco tem 142 deputados. Com a base de apoio do Lula, o governo teria 282 parlamentares, deputados. Esse número é suficiente, porque passa da maioria simples, para aprovar projetos de lei. E o governo está de boa, porque o que acontece? As MPs mais importantes, elas vão acabar, tem toda uma negociação, que são umas 4 ou 5 MPs que vão passar pelo rito antigo, das comissões mistas. E os outros projetos que o governo aprovou, ou que o governo tem interesse, vão virar projeto de lei. Então com esse superbloco que está se aproximando do governo, mais a base do Lula, dá para formar uma maioria simples e aprovar os projetos de lei do governo. Vai ser apertado? Vai, mas não vai ser tão difícil como estavam falando. E não vai ficar tão dependente assim do Lira. Ah, mas PEC precisa, emenda constitucional, né? PEC precisa aí de 300 parlamentares. Sim, mas as PECs do governo também têm interesse da oposição. O arcabouço fiscal do Haddad. Também tem a reforma tributária. Então já está tudo mais ou menos certo. E nós vamos ver a partir agora da aprovação do arcabouço fiscal como que vai ser a fidelidade do Arthur Lira com o governo. Qual que vai ser o papel dele? Ele tem que ser fiel ao Lula. Ele vai ter que se juntar ao Lula, porque senão ele já está muito fraco. Mas é claro que o Lula quer agradar o Arthur Lira. Vai dar um papel, e na verdade está dando um papel importante para o Arthur Lira na Câmara dos Deputados como sendo um articulador. Porque o Lula sabe que mesmo enfraquecido, que mesmo sem votos, o Arthur Lira ainda tem o poder da agenda. Então ele pode acelerar
Ele pode desacelerar, ele pode pautar, ele pode retirar da pauta projetos de lei, projetos do governo, emendas da Constituição, tudo aquilo que o governo Lula quer acelerar, o Lira ele pode travar. Então basicamente o Lula está com a seguinte questão: vencemos, mas não esculacha o Arthur Lira. Mas o Lira está aqui no bolso do Lula. Hoje, todos os poderes do Lula, ou melhor, todos os poderes do Arthur Lira advêm do Lula. Quiseram falar que o Lira vai colocar o Lula no bolso, o Lula vai ficar refém do Lira, e aconteceu justamente o contrário.